A gente vai falar agora sobre outro jogo que é importantíssimo, tá? A gente vai falar sobre Corinthians e Criciúma. Um jogo que literalmente é um confronto direto, tá? Porque assim, esse Criciúma, ele oscila bastante. É uma equipe que ainda não conseguiu achar o melhor trio, o melhor duplo ou trio de ataque, tá? Você pode ver que o Criciúma tem trocado os jogadores de ataque, jogo sim, jogo não, mas é uma equipe que tem uma força muito maior dentro de casa do que fora de casa. Fora de casa a gente espera muito, acaba sendo um pouco mais sofrido o jogo do Criciúma. Dentro de casa é uma equipe que se impõe e que conseguiu pontos importantes até agora dentro de casa. Então assim, a gente tem o Criciúma aí. Vamos falar do Corinthians também, né? O Corinthians é o 17º colocado, com 2 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. 25 pontos, 25% de aproveitamento no campeonato, 48% de aproveitamento dentro de casa. E aí a gente tem o Criciúma, que é o 14º colocado, 4 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. 40% de aproveitamento no total, 39% quando joga fora de casa. Então assim, é um confronto direto, tá? Se o Corinthians quer se recuperar e sair da zona de rebaixamento, ele precisa vencer o Criciúma jogando em casa. É uma missão fácil? Não. Tá? O Criciúma, o Corinthians, até o momento bateu o Vitória dentro de casa, que teoricamente era no confronto direto, daquela forma, com gol no último minuto, sofrido, onde o Vitória fez o Corinthians suar sangue para conseguir sair com os 3 pontos, e o Corinthians bateu o Fluminense, que na atual situação o Fluminense é quase checkpoint, né? O Fluminense tem aí entregado pontos e pontos e mais pontos todas as rodadas, então é difícil. E aí a gente tem que falar do Criciúma. O Criciúma deixou de ganhar 3 pontos contra o Fluminense, tá? Muito pelo problema que eu falo há muito tempo, que é a pontaria dos homens de frente do Fluminense. Fluminense a pontaria dos homens de frente do Criciúma. O Criciúma até agora não achou o ataque ideal. Ele troca o Kaique, o Arthur Kaique já jogou, o Alano já jogou, o Bolacia já jogou, o Éder já jogou. O mais constante dessa linha de frente aí é o Mateuzinho, ponto. Então assim, é uma equipe que não achou o melhor modelo ofensivo até o momento. Então esse é o problema do Criciúma. O Criciúma é uma equipe que vem fazendo jogos e vem retirando pontos de adversários que são adversários da parte de cima da tabela até. Só que quando enfrenta adversários da parte de baixo da tabela, onde ele poderia tentar brigar um pouco mais para levar os pontos, tem achado dificuldade. Teve dificuldade contra a equipe do Cuiabá, deixou escapar uma vitória aí contra a equipe do Criciúma. Então assim, contra a equipe do Fluminense. Então assim, deixa pontos escapar contra equipes que são adversários direto, que não pode deixar escapar, sabe? Então a gente tem esse detalhe, assim, o Criciúma faz jogos bons contra equipes de uma parte de cima da tabela ali, mas deixou pontos escaparem das equipes da parte de baixo da tabela, né? Então quer ver? Vamos ver aqui os adversários que foram confrontos diretos até o momento do Criciúma. Empatou com o Juventude dentro de casa. Quando começou o campeonato, o Juventude era uma das equipes que era um confronto direto, né? Então, deixou de ganhar do Juventude. Bateu o Vasco, fora de casa. Naquele momento, o Vasco também não era cotado para ser uma equipe que iria brigar, né? Estava desorganizado, mas não teria certeza de que o Vasco iria brigar na parte de baixo da tabela. Perdeu pro Cuiabá jogando em casa. Palmeiras, beleza. O Palmeiras você já contava ali que o Criciúma ia perder pro Palmeiras. Aí conseguiu empatar com o Bahia, né? Uma equipe que estava na parte de cima da tabela. Bateu o Atlético Goianiense. Isso foi importante, né? Mas também foi com aquele gol de um último minuto, quando o Luiz Fernando estava no gol. Bateu o Botafogo. Então assim, a gente vê claramente que o Criciúma, ele pega as equipes da parte de cima e consegue brigar. Brigou com o Inter, brigou com o Atlético Mineiro, bateu o Botafogo. Mas quando pega alguns adversários que são adversários diretos, bateu o Cruzeiro, tem um pouco mais de dificuldade, perdeu por Vitória. Então assim, esse é o problema do Criciúma. É uma equipe que nos jogos que teoricamente ele deveria estar brigando de igual para igual, ele tá deixando pontos escapar, e nos jogos que ele deveria estar um pouco acima, que ele poderia deixar os pontos escapar, ele tá conseguindo brigar de igual para igual. Então o Criciúma parte muito disso. Então assim, é uma equipe chata, é uma equipe complicada, não é fácil ganhar do Criciúma, mas é um confronto direto, tá?
É um confronto direto. Esse Corinthians, ele conseguiu 2 vitórias, não consegue achar o melhor modo de jogar. Vai ter o Ramon Dias, aí o Ramon Dias vai ter alguns dias até o jogo, mas não acredito que seja o suficiente para poder corrigir. O problema desse Corinthians hoje é que o modo que ele está se propondo a jogar, para mim, não é um modo que para os jogadores que ele tem. Então, assim, é uma equipe que não quer propor jogo, mas não consegue propor jogo. Defensivamente, é uma equipe desorganizada. Então, assim, eu acho que você precisa fazer alguns ajustes ali. Claramente, na atual situação, você não consegue ter Coronado e Garro jogando junto. Você vai ter que escolher um dos dois para ser seu titular. E aí, nessa questão, você vai ter que escolher qual é a característica. Eu acho que eu começaria com o Garro, porque é um jogador que é mais jovem, tem uma imposição física um pouco maior, e eu usaria o Coronado principalmente na parte final dos jogos, porque é um jogador que não é tão intenso, então quando o jogo vai caindo na intensidade física, ele vai conseguir achar mais espaços. E é um jogador que geralmente é isso. Você pega os últimos jogos, ele vem jogando bem, só que ele consegue fazer um primeiro tempo bom, e no segundo tempo, quando passa ali dos 10, 15 minutos, ele já tem um declínio físico muito grande, aí ele some do jogo. Então, essa é a diferença. Eu acho que vai ter que abrir mão de um dos dois. Vai ter que ser uma equipe que vai começar a jogar no contra-ataque. Eu acho que esse estilo de jogo, de propor jogo do Corinthians, não tem funcionado. Eu acho que o que você tem que utilizar ali é a velocidade do Wesley. O Yuri Alberto é um jogador veloz também. Você tem que usar a velocidade do Yuri Alberto, do Romero. Você vai ter que usar a velocidade desses jogadores de acordo com os jogos. E vai ter que ser uma equipe muito bem fechada, com meio de campo bem organizado, para poder ter essa velocidade quando tiver a bola em transição e poder gerar risco ao adversário. Eu acho que essa equipe do Corinthians não está funcionando num sistema de uma linha de 4. Eu acho que eu passaria a ter uma linha com 3 zagueiros, provavelmente ali com Torres, Kaká e o Gustavo Henrique. Eu formaria uma linha com 3 zagueiros. O Mateuzinho não é um jogador que consegue ser um jogador defensivamente, e aí eu até pensaria em não usar o Mateuzinho, tá? Eu poderia colocar um outro ala ali, um ponta pela direita, para poder utilizar. Esse problema do lateral, da ponta direita do Corinthians é muito grande, tá? Dessa lateral direita, porque assim, o Mateuzinho não consegue ser o jogador ofensivo nessa ponta, e defensivamente ele também não vem fazendo jogos tão bons. Quando você coloca o Coronado naquela ponta, ele não consegue utilizar, ele não consegue ser um jogador tão produtivo. Você já colocou o Gustavo Mosquito, que agora nem vai poder jogar mais, naquela ponta e não funcionou. Talvez precise achar uma outra possibilidade. Então talvez eu iria para essa linha de 3, com um lateral talvez ali na ponta, e abrir mão de ter um ponta direito, você usar o lateral, o Mateuzinho, mais para você ter uma possibilidade de você não sofrer defensivamente do que ter uma ofensividade naquela lateral até o Fagner voltar, porque quando o Fagner voltar, por mais que você fale, vai ser titular, porque o Fagner entrega o que o Mateuzinho não consegue entregar. Na lateral esquerda, na ponta esquerda, você tem alguma opção melhor, só que também não é tão bom assim, né? O Hugo não é um jogador excelente. Quando você coloca o outro lateral, que eu esqueci o nome agora, também não é um jogador que eleva a equipe assim tanto assim. Quando você olha para essa equipe